Nós começamos a estudar o livro do Gênesis e eu já falava para você da importância da mensagem do Gênesis. O Gênesis mostra, recordando, que Deus é o criador do mundo e do homem, que Deus ele é distinto do universo, não existe o chamado panteísmo, quer dizer que Deus é tudo, tudo é Deus, o mundo é Deus. Não, o mundo não é Deus. Deus é Deus, o mundo, as criaturas são criaturas de Deus, não é? Independentes de Deus, separadas de Deus. O mundo é bom, o mundo criado, ele manifesta o poder, a glória, a grandeza, a majestade de Deus. O homem foi criado da terra, mas foi animado de um espírito de vida, uma alma imortal, que nunca morre, e esta alma criada à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para viver na amizade de Deus. Deus colocou o homem lá no seu jardim, quer dizer, na sua intimidade. E o homem foi criado livre, isso é uma coisa muito importante. O homem foi criado livre, quer dizer, ele podia dizer não a Deus. Por que o homem foi livre? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é livre. Deus é livre. Ele quis fazer um ser como ele, a sua imagem e semelhança. Por isso ele fez o homem não só inteligente, fez o homem dotado de vontade, mas também ele fez o homem livre. Livre para discordar até do seu Criador. Porque senão o homem não teria grandeza. Algumas pessoas perguntam assim, mas por que Deus fez o homem livre se Deus sabia que o homem poderia errar, o homem poderia pecar, o homem poderia virar as costas para Deus e introduzir o sofrimento, o pecado no mundo? Por que Deus então fez o homem livre? Ora, se Deus não tivesse feito o homem livre, o homem não seria grande. Ele seria apenas um marionete, um robô, um teleguiado. Você já viu esses carrinhos que a criança vai teleguiando ele com controle remoto? Deus não quis fazer o homem assim. Deus quis o homem grande, então fez o homem livre, mas dotado de inteligência, para poder, com a luz da inteligência, saber o que é o bem e o que é o mal. E deu ao homem vontade para dizer, não, eu vou seguir o caminho do bem, não vou seguir o caminho do mal. E deu ao homem a consciência. A consciência é aquela voz lá dentro do homem, que é a própria voz de Deus, que diz assim, siga o bem, não siga o mal. O homem foi criado, portanto, livre, é outra coisa que o Gênesis ensina. E esta harmonia primitiva, infelizmente, ela foi destruída pelo pecado original, o pecado da desobediência a Deus. O homem tem a vã esperança de ser Deus, ele quis ser como Deus. É o pecado que o anjo já tinha cometido lá no céu, de querer ser como Deus. O demônio quer ser como Deus, né? Quer ser adorado como Deus. Então ele veio e tentou a mulher. É um mistério isso. Por que ele veio tentar a mulher? Por que ele não veio tentar o homem? Eu acho que o demônio, sabido do jeito que ele é, porque ele é inteligente, ele percebeu, não é mais fácil eu fazer a mulher cair. E a mulher, como ela tem uma grande influência sobre o homem, ela vai poder levar o homem mais fácil do que eu. Então eu vou na mulher. E ele foi na mulher. E ele disse para a mulher o quê? Oh, Deus disse que você não pode comer a fruta que está no centro do jardim. Que nada, esse Deus é um Deus muito maldoso. Esse Deus é um Deus que sabe que o dia que você comer essa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. Olha que malandro, não é? E Eva gostou. Eva achou que era bom ser como Deus. Não se satisfez de ser apenas uma criatura de Deus, mas ela quis ser como Deus. Aí desobedeceu a Deus, comeu a fruta, levou para o homem também desobedeceu a Deus, o homem também pecou, e eles esqueceram daquilo que Deus tinha dito para eles, que o Gênesis fala, se vocês comerem do fruto que está no centro do jardim, vocês morrerão. Está aí. Não era para o homem experimentar a morte, não era, mas infelizmente a morte entrou no mundo por causa do pecado. A igreja ensina exatamente isso. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Deus tinha dito para o homem e para a mulher,
Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Veja bem, para que não morram. A serpente, ó, não, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, qual é o significado desta fruta, né, dessa árvore do bem e do mal que estava no centro do jardim? Claro que tudo isso é uma história, né, é uma parábola, é uma maneira de contar. Qual é o significado? Mas tem um significado religioso. Qual é o significado religioso? Veja o que a serpente diz para Eva: vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Então, é o desejo que o homem tem de ser o senhor de tudo. Ele é o senhor do bem e do mal. Ele é que decide o que é o bem e o que é o mal. Não mais ele ouve o mandamento de Deus e obedece o mandamento de Deus. Não, mas ele quer agora ele fazer a lei. Não é o que acontece hoje? Hoje o homem não está querendo ele fazer as próprias leis, contra até as leis de Deus. Está aí. É a continuação do pecado original. Deus diz: não pecar contra a castidade. O homem, que nada. Vamos distribuir camisinha para todo mundo, para que todo mundo possa viver o sexo à vontade, de qualquer jeito. Até o presidente da República falou isso. É o homem querendo ocupar o lugar de Deus. É o homem querendo fazer a clonagem humana. É o homem querendo matar a criança no ventre da mãe no aborto. É o homem querendo matar o velho lá no hospital antes da hora, a eutanásia. Então é o homem querendo ser o senhor do bem e do mal. Ele não mais quer obedecer à lei de Deus, não, ele quer fazer agora as suas próprias leis. Você entendeu? Esse é o pecado original, é o pecado da soberba, o pecado da desobediência, o pecado da arrogância, o homem que quer o lugar de Deus. Então o homem quis o lugar de Deus desde o começo, e ele introduziu então no mundo a desordem, né? E aí ele foi excluído do paraíso, porque ele não podia viver no paraíso desobedecendo a Deus. Imagina se você convida um amigo para sua casa, leva o amigo lá para sua intimidade, ele dorme na sua casa, daqui a pouco você descobre que esse amigo está te roubando, ou está mexendo com a tua esposa. O que você faz com esse amigo? Fora, meu amigo. Fora da minha casa. É o que Deus fez com o homem no paraíso. No paraíso não pode ter erro, não pode ter pecado. No céu não pode ter erro. Então o homem foi expulso do paraíso. Mas Deus faz uma promessa de redenção da humanidade através da mulher. Isso é muito bonito. Foi através da mulher que o pecado entrou. Então Deus decidiu, é também através da mulher que vai entrar a salvação. Então lá no Gênesis 3,15, que os teólogos chamam de proto-evangelho, o primeiro evangelho, a gente já vê lá Deus dizendo para a serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Está aí. O que é esse calcanhar, né? Trata-se da posteridade da mulher, da qual Jesus Cristo é o representante mais importante. Então esses versículos, eles contêm assim o germen, a semente da promessa messiânica, quer dizer, da promessa do Messias que viria para salvar o mundo. Por isso que é chamado o primeiro evangelho, o proto-evangelho. E que bonito, a mulher, essa mulher depois, Maria vem como uma nova Eva, como dizia Santo Irineu lá no século II, né? Maria, com a sua obediência, desatou o nó da desobediência de Eva. Quando Maria disse aquele sim para o anjo: faça-se, fiat em latim, que quer dizer faça-se, cumpra-se em mim segundo a vontade de Deus. Não quero fazer a minha vontade, quero fazer a vontade de Deus. Foi o contrário de Eva. Eva, ao invés de fazer a vontade de Deus, foi fazer a vontade dela. E estragou toda a humanidade. Ela e também Adão. Adão não fica sem culpa também não. E infelizmente o homem então foi dominado pelo pecado e o mal se generaliza. É impressionante como o pecado entrou no mundo
E aí o sofrimento entrou, e você vai perceber depois que o Gênesis, então, vai contar uma porção de histórias de pecado. Começa com Caim matando Abel. Caim mata Abel. Caim, ele era maldoso, invejoso. Abel era bom, era justo, amava a Deus. Então o irmão mata o irmão. Olha o desdobramento do pecado, a consequência do pecado. Um irmão mata um irmão. A gente não precisa ficar preocupado com quem que Caim se casou depois, como muita gente fica perguntando, tinha mais gente, não tinha mais gente. Não se preocupe com isso. A Bíblia não é um livro de etnologia, de raças, não é um livro de história, não é um livro de geografia. Já havia mais gente quando essa história... A história do Caim foi escrita lá, não sei, talvez 10 séculos antes de Cristo, muito depois da origem do mundo. Então, o escritor sagrado que contou essa história de Caim e Abel, certamente ele conheceu algum Caim, algum Abel, algum Caim matou Abel por inveja. Então ele leva isso lá para mostrar como foi que o pecado começou a ser abundante na face da terra. Mas ninguém precisa acreditar historicamente nesse Caim lá da Bíblia, lá do Gênesis. O importante é que houve o pecado. Depois vem aquela torre de Babel, aquela confusão, o homem querendo chegar ao céu pelas próprias mãos, querendo construir o céu sozinho. Vê se é possível uma coisa dessa. Então Deus embaralhou as línguas e eles não se entenderam mais. Depois tem um episódio terrível de Sodoma, de Gomorra, da prostituição, da perversão sexual, da depravação sexual. Aliás, como hoje está acontecendo também, não é? E Deus então destrói Sodoma e Gomorra. Então, tudo isso o Gênesis vai contando para nós. O pecado entrou no mundo e com o pecado entrou o sofrimento. E o Gênesis mostra para nós muito bem o horror do pecado, como esse pecado cresceu, como esse pecado se espalhou. Caim mata Abel, um irmão matou um irmão. Depois daquela torre de Babel, símbolo do orgulho, da soberba, o homem querendo chegar ao céu pelas próprias mãos, sem precisar de Deus. E Deus então confunde as línguas deles, porque onde existe soberba, onde existe inveja, existe também desunião. O embaralhamento das línguas, a confusão das línguas significa isso, soberba, orgulho, arrogância, vaidade, prepotência. Depois a gente vê o episódio triste de Sodoma e de Gomorra, que Deus diz para Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque não aguento mais o pecado daquele povo, sobe ao céu, clama por justiça. Aí Abraão ainda tenta salvar Sodoma e Gomorra. Abraão ainda tenta dizer para Deus assim: mas Senhor, se houver 50 justos lá, o Senhor vai destruir assim mesmo Sodoma e Gomorra? Aí Deus diz para Abraão: olha, Abraão, se tiver 50 justos lá, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão disse: bom, então tá bem. Já melhorou, né? Por causa de 50 justos, ele não vai destruir Sodoma e Gomorra. Mas depois, Abraão pensou bem e disse para Deus: mas Senhor, vem cá, e se tiver só 40 justos lá, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Deus disse para Abraão: olha, Abraão, se tiver 40 justos, eu não vou destruir Sodoma. E Abraão, opa, que bom. Mas aí Abraão pensou: pô, será que tem 40 justos lá? Daqui a pouco não tem, né? Então Abraão perguntou: mas Senhor, será que se tiver só 30, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? E Deus disse para Abraão: Abraão, se tiver 30 justos, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão pensou e disse: Senhor, me desculpe, me perdoe, né? Mas e se tiver só 20? O Senhor vai destruir também? Olha, Abraão, eu vou falar uma coisa para você, não é? Se tiver só 20, eu não vou destruir. Se tiver 20 justos, eu não vou destruir, não, a cidade. Tá bom, Senhor. Mas aí Abraão ainda foi corajoso, né? Pela última vez ele ainda disse: mas Senhor, é a última vez que eu vou falar. E se tiver, Senhor, só 10 justos lá, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou te falar uma coisa. Se tiver 10 justos lá em Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão aí
Deus diz para ele, você pode ver aí, isso está no Gênesis, no capítulo 18, a partir aí do versículo 16, você vê essa narrativa toda aí, desde os 50 justos até chegar lá. Abraão continuou, lá no versículo 31, desculpai, se ouso ainda falar ao meu Senhor, pode ser que só se encontre 20, e Deus vai aceitando. Depois, que o Senhor não se irrite se fala ainda uma última vez, que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu, não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se, depois de ter falado com Abraão, e Abraão voltou para casa, e o que aconteceu? Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque não achou 10 justos lá. Eu tenho a impressão que se Abraão tivesse um pouco mais de coragem e dissesse para Deus, Senhor, se o Senhor encontrar um justo lá, o Senhor destruiria a si mesmo. Eu tenho a impressão que Deus diz, ó Abraão, se eu encontrar um justo lá, eu não destruo Sodoma e Gomorra. Mas Abraão parou nos 10 e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Olha, essa história tem muita coisa para contar para a gente. Veja, conta, por exemplo, a importância de haver justos no meio dos pecadores. Pode ser que na sua casa você seja o único justo, o único que ame a Deus, o único que reza. Olha, por causa de você, Deus vai salvar a sua casa. Sim, por causa de 10 justos que houver numa cidade, Deus não vai destruir a cidade. Eu acho que Deus ainda não destruiu esse mundo por causa dos justos que existem nesse mundo, por causa daqueles que rezam, que vão lá adorar o Santíssimo, que rezam seu terço, que vão à Santa Missa, oferecem a Deus o sangue de Cristo derramado no Calvário, que se torna presente no altar. Eu penso que por causa desses justos é que Deus, não é, mantém esse mundo ainda, esse mundo que tanto ofende a Deus, esse mundo que parece uma Sodoma e Gomorra, não parece? Meu Jesus amado, o que a gente vê hoje de depravação sexual, o homem querendo dizer que o casamento de homem com homem é uma coisa certa, querendo dizer que o homossexualismo não é pecado. Gente, depravação, o catecismo chama de depravação grave. Lá no parágrafo 2535, o catecismo chama de depravação grave. Os parlamentos aprovando como lei o homem poder casar com homem, a mulher poder casar com mulher. Nossa, isso ofende a Deus tremendamente. É uma Sodoma e Gomorra que nós estamos vivendo. Sodoma e Gomorra. Nós temos que clamar muito para Deus, Senhor, olha por causa dos justos, não destrua este mundo. É uma coisa muito séria, meus irmãos. Então, você vai vendo aí como é que o Gênesis traz para nós mensagens muito importantes. A gente vê, por exemplo, Deus, depois que encontra lá Noé, capítulo 9 do Gênesis, você vai perceber, e Deus também manda aquele dilúvio. Ora, a gente sabe que o dilúvio não foi um dilúvio universal. Nunca houve uma inundação na terra inteira. Foi um dilúvio localizado. Certamente morreu muita gente, como a gente vê de vez em quando aí nessas inundações que arrastam casas e tal. Deus, não é, ficou tão apavorado com o pecado do homem que destruiu o homem. Acabar com a humanidade. Mas ele encontrou um justo, ele encontrou Noé e uma família, e ele fez uma aliança com Noé. Noé, eu vou te salvar. Constrói uma arca. Essa arca também, a gente não precisa ficar preocupado com ela. Como é que foi essa arca? Nossa, como será que o Noé fez para colocar todos os animais dentro de uma arca? Jesus amado, um casal de elefante, um casal de girafa, um casal de boi, um casal de leão, todo mundo junto lá. Será que um não queria comer o outro lá dentro? Não, não foi assim. É uma história, é uma parábola. Deus salvou a humanidade por causa de Noé. E salvou também os bichos por causa de Noé. Esse entrar na arca de Noé é simbólico. Por causa do amor de Noé a Deus, Deus preservou o mundo, preservou os animais, preservou tudo. Pode ser que tenha havido sim uma arca de Noé pequena. Coitado do Noé, não tinha nem furadeira elétrica naquele tempo, não tinha serra elétrica, não tinha eletricidade. Como é que o Noé ia fazer um barco para colocar? Não tinha condição, ninguém precisa acreditar nisso. Mas tem uma verdade religiosa. Deus encontrou um homem santo, com uma família justa e salvou essa família justa, e a humanidade continuou a existir. E Deus fez uma aliança com Noé.
Essa aliança, ele colocou um sinal nessa aliança, o arco-íris, não é? Você vê lá no capítulo 9 do livro do Gênesis. É uma beleza essa história do arco-íris, não é? E depois Noé ofereceu, então, quando ele saiu da arca, fez essa aliança com Deus e ofereceu a Deus, não é? Um sacrifício de agradecimento, de louvor. E aí a humanidade continuou. Infelizmente, depois veio a Torre de Babel e outras coisas mais. É a história do pecado que o Gênesis conta para nós.